Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né, e bem-vindas a esse podcast que é o Health Ideas, promovido pela Pixel, aqui diretamente da Feira Hospitalar. Essa que é a maior feira, né, voltada para a área da saúde da América Latina. E a Pixel tem o prazer de estar aqui mais uma vez, é a 10ª edição que a Pixel, né, está vindo, né, para a feira. A gente está muito feliz. Esse momento aqui, essa mesa foi criada para a gente estar discutindo vários temas relacionados à saúde, né? Todo mundo que está aqui sabe dos desafios que tem, né, pela frente. Então a gente chamou mais de 35 pessoas, autoridades nas suas áreas, assim como vocês, né, maravilhosos, para estar discutindo, né, esses temas, para trazer as suas realidades, para, né, fazer essa troca gostosa e a gente poder agregar dentro dessa feira, como eu já disse, que é a maior feira de saúde. Eu vou me apresentar, meu nome é Camila, eu sou coordenadora de produto e inteligência na Pixel. Eu cuido da parte da atenção clínica com os produtos e tenho o prazer de mediar essa conversa aqui com grandes nomes, né? Temos aqui Osmeire Charmilete, falei certo? Falou. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É consultora de saúde digital, certo? E também é auditora da SBIS. Isso, Seja de softwares de saúde. O Smart é certificado. Certificado. Muito bom. Nível 3 de maturidade, a gente é muito orgulhoso. Na ambulatorial. Isso mesmo. Temos também a Vanessa aqui com a gente, mestre de enfermagem, executiva de contas e relacionamento no Walters Kluwer. Falei certo? Falei certinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. E temos também o Wesley, que é consultor, olha, ele tem uma lista grande aqui, consultor de valor em saúde, desfecho clínico e qualidade assistencial. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado. Gente, hoje o tema a gente vai falar sobre cuidado centrado no paciente, né? A tecnologia aliada à melhoria de desfechos clínicos. Eu quero só trazer a primeira provocativa, falar o que seria desfechos clínicos, para quem está aqui nos acompanhando e depois em casa poder saber, né? Wesley, você quer trazer pra gente o que seria um desfecho clínico? Claro. Um resumo aqui só pra gente iniciar a conversa. Claro. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast com vocês. Então, quando a gente pensa em desfecho clínico, a gente tem basicamente 2 grandes grupos. Lembrando que desfecho clínico é todo o final do paciente. Então, depois de uma intervenção que a gente faz, tem um desfecho. E sim. A gente tem os desfechos objetivos, que é o que a gente está bem acostumado a ver dentro dos hospitais, das instituições. Se ele melhorou, se ele piorou, se ele foi a óbito, se ele teve alta, se ele reinternou, se ele passou no pronto-socorro. Esses indicadores mais comuns da gente acompanhar. Claro. E a gente tem um grupo de desfechos reportados pelo paciente, que aí são os PRONs, que é o desfecho reportado pelo paciente, né? A sigla em inglês de desfecho reportado pelo paciente, que é o paciente nos dizer como é que ele está. Então, a gente tem alguns questionários de qualidade de vida e de alguns outros desfechos para o paciente dizer como ele está. E também entra a experiência do paciente nesse desfecho reportado, que é ele dizer como foi a experiência dele dentro do hospital. Então, esse é o mundo do de desfecho clínico. Então, é basicamente aquilo que é o resultado final ali de uma intervenção, né? Médica, enfim, da assistência ao paciente. Perfeito. Isso mesmo. Então, eu vou começar as provocativas. Então, todo mundo aqui sabe, né, que o cuidado ao paciente requer atenção. E colocando ele no centro dessas decisões de saúde, os profissionais podem garantir, né, ser mais assertivos ali nas condutas e também no resultado do paciente. Então, dentro do que vocês têm vivido, né, vivenciado aí no dia a dia, né, como é que as instituições têm implementado esse conceito, né? Como é que elas conseguem garantir a implementação do conceito do do paciente no centro do cuidado, né? Então, promovendo uma saúde baseada em valor e resultando, então, em melhores resultados e desfechos clínicos. Vanessa, quer dar a sua opinião sobre esse tema? Posso dar. Bom, eu vou puxar a sardinha sempre pro meu lado, né? Porque quando a gente fala de prática baseada em evidências, é sobre isso que eu sei falar e o que eu sei vender. Então, eu acho que, assim, o que os setores da saúde procuram é sempre estar engajando a equipe multiprofissional, centrar o cuidado no paciente como um ser único, né? Apesar dos protocolos e das evidências trazerem algo para isso, você centrar o cuidado no paciente, na individualidade do paciente. Além disso, traz um pouquinho da tecnologia como uma evidência científica e como um suporte para ajuda na decisão clínica do contexto do cuidado do paciente.
Uhum. É isso? É isso. Quer acrescentar os Para meios? isso, não, para isso você tem que ter ferramenta para te apoiar. Não basta você treinar a equipe. Isso, Verdade. não basta você treinar a equipe, não basta você ter a boa vontade. Você tem que ter um ferramental para te apoiar nisso. Então, um bom sistema de informação, uma equipe que entenda daquilo, uma bela configuração de software. Então, com isso, a gente consegue, com certeza, melhorar ou apoiar um pouquinho a equipe que tem uma série de desafios para que consiga um desfecho mais favorável. Entendi. Então, o conceito de paciente no centro do cuidado, ele vai muito além da conduta médica, do profissional ali na ponta, né? Vai também das informações que a gente coleta durante esse período para tentar entender se tudo que está sendo feito, né, está sendo efetivo e o que pode ser melhorado, certo? Isso. Quer colocar mais algum ponto aqui? Claro, essa parte da educação é muito importante, né? Porque a gente, para ter um cuidado centrado no paciente, a equipe tem que estar muito bem treinada sobre o que é o cuidado centrado no paciente, que ainda é algo que a gente tem um pouco de dificuldade de colocar em prática nas instituições. E o que é Cuidado centrado no paciente é o cuidado personalizado para ele. Tá. Então, é deixar de olhar só a patologia. Você tem que ter o tratamento da patologia, que vai estar com protocolos bem estabelecidos, mas é olhar o que o paciente também entende que é importante para ele. Então, você para de olhar o todo e olha indivíduo por indivíduo, porque cada um é diferente do outro. A patologia pode ser parecida, mas cada um é individual. Então, é importante olhar, e a educação é super importante. Então, é preciso educar a equipe e educar o paciente. Sim. E ferramentas de tecnologia, sem dúvida nenhuma, é o que ajuda e dá muito mais... Impulsiona, né? Para a gente conseguir colocar isso na prática. E só para complementar, eu acho que assim, né, o que é sempre importante a gente falar é a palavra que é baseado cientificamente, né? Sim. Esse é o fato que a gente sempre vem, né? De onde vem o que a gente está fazendo? Sempre baseado em evidências. Esse é o principal contexto que a gente sempre traz. Então, baseado em evidências, com a prática que a gente tem com o paciente, com a individualidade do paciente, com o contexto que ele está inserido dentro do hospital, com a equipe multidisciplinar, acho que esse é o contexto todo que a gente traz Sim. aqui. É importante deixar isso claro, né? Que o desfecho clínico, ele não é só o que o médico vai estar passando, né? É todas as etapas que o paciente está passando dentro do hospital, seja pela porta de entrada do pronto atendimento, seja numa consulta, enfim. Todas as interações, né, com a equipe multidisciplinar que vão determinar ali a melhor conduta. Então, protocolos precisam estar bem amarrados, treinamentos precisam estar bem executados, né? E trabalhar muito com aquela coisa de expectativa com realidade, né? Exato. Porque a expectativa, sempre quando você vai para um atendimento, você desenha alguma coisa. Sim. E isso é o que vai te pontuar. Então, quer seja no hospital, no consultório, em qualquer lugar. Quando você é bem atendido, já começa a satisfazer. E aí você tem que ir toreando isso através de ferramenta, conhecimento, simpatia, sorrisos. Conhecimento, convencimento evidência, também, né? Evidência, né? Então, assim, hoje a gente trabalha muito com rede social, né? Sim. Então, na rede social, todo mundo tem um palpite. Sim. Todo mundo tem. Então, quando você vai para uma consulta, você vai para um atendimento, você já traz uma gama de conhecimento e que vai permear para o desfecho ser favorável ou não. Com certeza. Então, isso é bem... E pegando o gancho de empatia que você comentou, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos fez uma publicação trazendo o que é valor para o paciente, porque a gente sabe que é valor para profissional de saúde, né? É um desfecho positivo, com bom custo, com eficiência e tal, mas para o paciente é o acolhimento, mais a empatia e a compaixão, e os cuidados de saúde às vezes vêm por último, porque é o primeiro momento que você vai ter ali com o profissional. Para o paciente é mais importante aquele acolhimento. Sim. Não é que não é importante o desfecho final de proximidade, saúde, né? mas porque ele no momento sentir que essa ele tá segurança. vulnerável, Exato. né? É um momento de Oi, palavra difícil, né? Vulnerabilidade. Se colocar no lugar do outro. Isso, exato. É o momento que ele precisa ali daquele contato, né? É verdade, realmente. Pessoal, quem tá escutando no fone, tem o QR Code aí fora com toda a programação, tá? Se vocês quiserem se programar para ver as próximas palestras, fiquem à vontade.
Eu vou para o próximo aqui, questionamento, a provocativa, né? Então, no Brasil, a avaliação de desfechos clínicos tem sido cada vez mais valorizada, né? Então, especialmente com o avanço da tecnologia, nossa querida tecnologia, e as metodologias de avaliação disponíveis. Entretanto, existe muitas coisas ainda a serem feitas. Estava até conversando ali anteriormente com o Wesley, antes da gente iniciar o podcast, que a gente, né, precisam de ferramentas estruturadas para coletar essa informação. Às vezes os médicos ou enfim, os profissionais utilizam de campos abertos, né? Enfim, que tornam a coleta desses dados mais difíceis, né? Então, trazendo para a perspectiva de tecnologia, né? Como vocês acham que as ferramentas devem apoiar, né, na mensuração, né, dos desfechos clínicos e também na atuação dos profissionais, né? Como que a tecnologia vai apoiar aí a gente, o profissional, a estar colocando a informação correta e também depois gerar KPIs e formas de mensuração para poder melhorar cada vez mais ali a assistência. Quem quer falar sobre isso? Eu sei que as mulheres querem. Fala você, depois falo eu. Vamos tirar no paroímpo. Combinado. Então, desfecho hoje para a gente coletar, existem alguns indicadores que são muito fáceis da gente coletar hoje com o prontuário eletrônico, Sim. que é o que a gente estava conversando, né? Que são os desfechos objetivos. Então, se o paciente reinternou ou não, tranquilo, vou ver o atendimento aberto ou não. Se ele passou no pronto-socorro, quantas passagens do pronto-socorro, se ele reinternou ou não. São indicadores muito mais fáceis de estruturar. Sim. Mas quando a gente vai para o desfecho clínico e olhar de fato que vai trazer valor para o paciente, existem outros indicadores que são muito difíceis da gente conseguir, porque são os campos abertos que a gente tem em prontuário eletrônico. E aí você depende de um profissional para olhar o prontuário, né? Então, se o paciente teve uma complicação, pertinência de indicação de alguns procedimentos, as comorbidades referidas, enfim, alguns indicadores que são campos abertos que são muito difíceis da gente conseguir analisar. E que a tecnologia, trazendo alguma maneira ou de estruturar esse prontuário, estruturar esses formulários de preenchimento, né, durante o atendimento, ou até de inteligência artificial, buscando essas informações. Então, pega algumas palavras-chave, você busca ali para entender se o paciente teve ou não uma infecção de corrente sanguínea, que a gente depende de alguém analisar sempre dos prontuários. Então, cruzamento de informação, né? Resultado laboratorial versus sinais vitais. Exato, que é super importante. E a tecnologia, com toda certeza, ajuda a gente a avaliar isso, que a gente ainda tem muita dificuldade hoje no setor de saúde. E se você sentar com vários gestores, essa é a dificuldade que a gente tem, às vezes, de conseguir encontrar esses detalhes de avaliação de desfecho dentro do prontuário. E a gente também tem um desfecho reportado pelo paciente, que a gente dependa que ele responda a uma pesquisa. E aí também é uma dificuldade que a gente tem, que o ideal é que não tenha um interlocutor, não tenha um profissional questionando ele sobre isso. E a tecnologia ajudando a disparar esse questionário através de alguma ferramenta, um engajamento mais fácil ali do paciente, a gente consegue ter uma escalabilidade maior de avaliação. E aí o cruzamento de dados para a gente avaliar sempre por condições específicas, porque alguns indicadores, tranquilo a gente avaliar a instituição como um todo, mas alguns é melhor se a gente avaliar de acordo com a condição de saúde, que aí é um outro problema que a gente tem de CID dentro do prontuário, né, que não é segredo para ninguém, e aí a gente teria, com a tecnologia, que tem várias tecnologias hoje, e aí nem vou me atrever a falar muita tecnologia, mas a gente conseguiria fazer essas análises muito mais ricas com o apoio da tecnologia, avaliando os desfechos. Perfeito. Osmiri, quer complementar? A tecnologia é show. Só que ela não é sozinha, ela depende do ser humano. Então, para eu ter um bom produto, ele tem que estar bem configurado. Ele tem que ter uma série de informações para poder apoiar. Exato. O sistema sozinho, se eu pegar um sistema sozinho e colocar numa instituição, ele vai me dar informação local. Mas se eu não tiver interoperabilidade entre sistemas, se eu não receber de outros sistemas, ele fica pobre. Eu consigo ver pontual. Então, usando o seu exemplo da infecção sanguínea, eu preciso ter uma interoperabilidade com sistemas de laboratório. E quando vem isso, eu preciso ter um sistema de apoio à decisão para me mostrar que isso está fora daquele range de normalidade esperada. É óbvio que eu vou precisar do médico para avaliar que, para mim, aquele range é ok. Para a Vanessa, ele não é ok. Ele foge. Então, se a gente não tiver interoperabilidade, a gente não vai conseguir muita consistência de informação. Nossos prontuários, nossos sistemas são pobres de informação.
Por quê? A gente não aprendeu a escrever lá na faculdade. A gente não alimenta adequadamente. A gente não põe qualidade de informação. Então, a gente decora algumas frases que a gente põe do paciente. Tomou banho, fez curativo, bag, reg, mag. Isso que eu ia falar, né? estado geral, isso. Então, eu uso essas informações, mas eu não dou consistência no que eu estou coletando. E aí é difícil analisar o desfecho depois. Exato. Uma outra coisa de interoperabilidade, agora a gente tem os vestíveis, né? Os wearables. Eu posso oferecer para o meu paciente uma série de equipamentos, uma série de produtos para que ele continue a coletar informações que vão subsidiar possíveis novas intervenções. Então, para isso eu tenho que educar. Para isso eu preciso ter interoperabilidade, porque não adianta eu ter o meu Apple Watch, que só eu sei ler. E aí? Aí eu chego pro médico e falo, isso aí é uma porcaria. Tá bom, muito obrigada, fui. Né? Então, assim, a tecnologia, o Brasil está começando a crescer, a gente não tem... quando eu começo a falar sobre isso é um inferno. A terminologia, a gente não tem terminologias que nos apoiem, então... A gente só tem o CID para padronizar. Então, eu tenho o CID, que pelo menos é uma padronização e intervenção diagnóstica. Sim, o CID-11 vem com algumas mudanças, né? Mas até entrar o CID-11 vai demorar. Vai ser uma coisa. E depende da educação para colocar o CID mais sério. E depende de dinheiro para a instituição adquirir aquele software para melhorar. Então, assim, é uma série de contextos que vão apoiar. Os sistemas de apoio à decisão já ajudam bastante, já têm ajudado, mas bem a nível local, quando eu não interopero. Eu vivo falando de interoperabilidade. Enquanto a gente não trocar informações entre sistemas, a gente vai continuar tendo um prontuário local, restrito àquele grupo de pessoas, sem poder trocar. Então, a Vanessa me atendeu no consultório, ela coletou um monte de informações riquíssimas. Isso porque não ela chega é boa de coletar. Quando o paciente é não atendido. Chega lá. E aí vai para o hospital, é a mesma coisa. Sim. Não chega lá na ponta. Então, é por isso, mas eu vou... E essa discussão de interoperabilidade é crucial. Não tem como mesmo. Se a gente coleta e às vezes dentro da própria instituição tem mais de uma ferramenta de coleta que não é interoperabilizado. Aí vem alguns painéis de BI com certas complexidades, aí você vai tentando fazer as adaptações, né, Pensa internas. que o painel de BI é o que já rolou, né? Exato. Eu vou ver o resultado de alguma coisa. Eu não estou sendo preditiva. E aí, quando eu uso uma ferramenta que me ajuda com todas aquelas informações para fazer predição, e essa eu vou dar para você, tá? Pode jogar falar. A bola. Toma, Vanessa. Continua. Eu queria colocar 2 pontos que eu acho, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar que aqui no Brasil nós somos um país subdesenvolvido. Apesar da gente ter o SUS, que é referência mundial em todos os locais, a diferença entre o público e o privado é muito grande quando a gente traz isso. Tanto quando a Usmeri traz as plataformas, as ferramentas de decisão clínica, que é o que eu gosto de falar, o que eu sei fazer, o que eu sei vender, isso tem um ganho muito grande quando a gente fala do mundo privado. Teve uma pesquisa recente que a ANAP fez junto com a Wolters Kluwer, que mais do que 85% dos hospitais privados usam algum tipo de evidência científica, algum tipo de ferramenta para ajudar no suporte clínico ao paciente, no desfecho do paciente. Mas essa não é a realidade do que a gente encontra no SUS. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem hoje no SUS, o que traz pra gente, realmente é o registro eletrônico, é o prontuário eletrônico, que foi algo da legislação que veio de 2018, que foi intitulado a obrigatoriedade do prontuário eletrônico, para que isso seja uma conversa universal, unificada, para que todos tenham acesso. Porque nada impede de eu ir num hospital particular como eu ir num hospital público e não ter a conexão da interoperabilidade. Só uma parte. Lembrar que prontuário eletrônico não é um Word. Não é Word. Não é aquele negócio que você abre e o médico... E o médico, a enfermagem, quando eu falo médico, não é médico, é profissional de saúde que não gosta de dado estruturado. Isso. Ele quer um Word para ele escrever o que ele quer daquele jeito. Ele não gosta de clicar. Isso não é um prontuário eletrônico. Por isso que tem certificação, por isso que tem requisitos, por isso que o CFM, o COFEM
definem documentos que têm que estar estruturados dentro desse ferramental, né? Porque Exatamente. senão não rola. E aí você está certa, né? O SUS não tem sistema de apoio à decisão, mas se tiver um bom prontuário eletrônico, Já é meio caminho alguma andado, né? coisinha ele Já. consegue dar de apoio à decisão. Então, mas essa é o fomento que cada um dá, porque eu consigo levar a minha ferramenta para hospitais do interior da Bahia, por exemplo, que eles acham que fizeram grande diferença, porque diminuiu variabilidade, diminuiu o custo no atendimento ao paciente, porque além da empatia ao paciente, de eu dar cuidado ao paciente, de eu interagir, de eu colocar o paciente no foco do cuidado e trazer isso, existe a parte que eu quero economizar, né? Com certeza. É. Então, esse Sempre. é o final. Então, assim, existe a educação que deve ser feita com o profissional no início da graduação, que é algo que a gente não tem também. Então, essa educação do que é importante no desfecho do paciente e no desfecho do hospital, que é um comércio, apesar de tudo, ele atende pessoas, mas ele visa também não gastar tanto dinheiro, né? Precisa otimizar os recursos, Precisa né? otimizar os Tudo é recursos. recurso. Então, isso também depende da importância. Então, é uma educação que vem lá da graduação para o profissional de saúde lá da graduação e que permeia depois. E a tecnologia a gente traz como aliado a isso, para embasar isso, para dar um suporte a isso. Então, os grandes problemas que a gente tem, o número de dados, que são gigantes, então a gente traz o Big Data, por exemplo, então eu vou trazer um monte de dados para tentar ver o que está recorrentemente acontecendo com o erro e tentar um recurso para aquilo ali, e os outros detalhes, que é da individualidade do paciente, de como é que eu vou tratar essa individualidade. Então, acho que eram esses dois pontos que eu queria falar. Só pegando mais isso. Enganche, vai lá. Quer ver? Interação medicamentosa. Simples. Simples. Né? É o básico ali da Básico. prescrição. Mas para eu ter interação medicamentosa, eu tenho que ter um grupo de farmacêuticos ou um software para alimentar isso, para corroborar. Não é, no meu PEP tem, meu prontuário eletrônico agora vai ter interação medicamentosa quando o médico prescrever. Vai Mas alertar. para isso, vai alertar. Para isso, tem um monte para trás. E isso vai colaborar imensamente no desfecho. Por quê? certeza. Voltando para o nosso tema principal, que é o desfecho. Porque o que acontece? Se eu faço, se o paciente está internado, ou mesmo em casa, ele toma medicamento que vai causar um dano, o meu desfecho já foi para o saco. Sim. Já aumentou o meu custo operacional. Sim. Ele vai voltar para internar. Vai. Né? Ele vai morrer antes da hora. Então, assim, a tecnologia é uma força, mas, de novo, precisa ter um suporte para implementar. E, como disse a Vanessa, o nosso país é imenso. Então, a gente nem sempre consegue atender todas as pontas. Eu acho que a gente tem que pensar um jeito de, óbvio, quanto mais específico a gente conseguir. Mas e o meu pobrinho? E minha atenção básica? Como que eu vou colaborar em termos de tecnologia? E aí eu volto a dizer que a interoperabilidade vai apoiar. Com Né? certeza. Sim. Então, tudo Com certeza. volta. E hoje é um problema, porque o paciente quer compartilhar, primeira coisa. Tem paciente que quer ou não quer, né? E aí, Ele tem opção agora. o desfecho, né, gente? Sim. Sim. E Tudo é dado, né? Aproveitando o gancho, né, de pensando em interoperabilidade, trazer valor para o cuidado centrado no paciente, hoje a gente não divulga como instituição os desfechos. A gente divulga um ou outro ali que está na ANAP, na A ANS. gente só divulga muito... o que é legal. Né? Exato, eu ia falar. exato. Tem E olhe lá desfecho que ainda. não é legal. Né? Olhe lá ainda. Né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de trazer o valor de fato para o paciente de tudo isso que a gente coleta. Então, trazendo a tecnologia também é importante, uma forma da gente devolver para o paciente. E se a gente tiver interoperabilidade para divulgar isso, com certeza é muito, muito mais rico para o paciente conseguir enxergar o desfecho daquele hospital. Ele não vai ver o doente individual, mas ver quais são os desfechos da instituição. Então, se eu tenho um câncer de mama e eu quero tratar em tal hospital, quais são os desfechos que a paciente com câncer de mama tem? Sim. Isso também traz o cuidado centrado no paciente. Né? Exato. Posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Mas, Vocês vão em qualquer lugar, aí pede para você, num hotel, vou falar fora da saúde, pede para você fazer uma pesquisa de satisfação. Quando você responde,
Eu vou olha, ser bem sincera que eu não curto muito responder eu pesquisa de comecei a satisfação. responder depois que eu comecei a trabalhar com desfecho, porque eu precisava que eles respondessem. Aí eu Isso, falei, agora eu vou responder também. Eu respondo porque eu sou pesquisadora. E É aí eu isso. sei da importância. E eu A gente não respondo, consegue Exato. dados. eu respondo em duas ocasiões. Quando a minha expectativa, o atendimento superou em muito a minha expectativa, ou quando eu Foi achei um muito- lixo, foi eu muito quero ruim. acabar com aquele estabelecimento. Porque no meio campo, eu não quero perder o meu tempo dizendo Sim. o que aconteceu. Que tá bom. E às E a vezes os mesma formulários coisa são com a gigantes, saúde. né? Para você Sim. responder. Então, A dificuldade que torna maçante. A dificuldade que a gente tem de resposta de NPS, né? A média hoje do Brasil, que inclusive é dita pelas sociedades como uma taxa de resposta boa, é 12%. De De resposta. todos de resposta. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque é a média me- nacional. A média. Que ninguém É a responde. média baixa já, né? É, Se do hotel a gente não responde, Que no dirá do hospital, hospital. muito menos, porque eu preciso voltar para lá. Já imaginou se eu falei mal daquele hospital? Sim. É. exato. Já imaginou olhar para a enfermeira, Vanessa, e falar: você me tratou mal, você Não trocou tratei, uma não medicação. tratei, porque Não, aqui é cuidei. sério. É. Sempre foi sério. Sempre cuidei bem. É isso. Então, assim, eu acho que É o o paciente no desfecho. centro do cuidado. Sim, Eu acho que sim. o desfecho acaba sendo muito prejudicado, o levantamento do Uhum. desfecho, também por características culturais, né? Então, Uhum. para o levantamento. Tem isso também. Com Mas certeza. você amplificar o que foi bom também é algo que o brasileiro não faz. Não. Falar que o seu serviço foi bom. Não. Então isso A Que é a gente tem divulgação a dos dados, né? É tendência muito de difícil. falar do que não foi bom, Sim. né? É. De dar um ênfase. Claro, Ou de né? ficar quieto. Porque não vou precisa falar, não. de uma criação de um plano de ação, né? Para atuação do que não foi bom. Ah. Mas é importante falar o que tá bom, né? Sim. Só fazendo um resumo aqui do que vocês falaram, então, eu entendo a tecnologia no ponto de vista de desfecho, ela vai estar auxiliando a coletar dados estruturados, que vão apoiar o time aí de qualidade, provavelmente, vai fazer a análise desses dados, né? Time de enfermagem, time de diretoria clínica, para poder fazer a quebra, né, do que está acontecendo, mas é muito mais que isso, né? A gente precisa ir no detalhe, né? Porque um cadastro de medicamento bem feito vai trazer Nossa. todas as alertas na prescrição para o médico, que vai gerar toda a dispensação correta, para não ter nenhuma sobredose, enfim, né? Então, é todo um fluxo de cuidado e que precisa ser levado muito a sério, né? A tecnologia sozinha, aquilo que tu falou, ela não vai resolver o problema. Você precisa entender o que você está fazendo, né? Igual muita gente fala, né? Ah, a inteligência artificial vai roubar alguns empregos. Não, a inteligência artificial ela só é inteligente se você fizer as perguntas certas, se você direcionar para o caminho certo, né? Então, tudo isso depende. Então, para a gente ter a tecnologia aliada, as pessoas por trás disso precisam estar engajadas, entendendo qual que é o objetivo, a estratégia que querem alcançar com aquele produto, com aquele serviço. Então, e importante ter as informações estruturadas. Aí, continuando aqui na nossa discussão, eu acho bem legal esse último questionamento, que é em relação ao envolvimento do paciente, que a gente já falou um pouco ali na fala do Wesley. Mas segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, ANS, mais 60% das instituições do país estão buscando estratégias para promover o cuidado centrado no paciente, né? Então, sempre o paciente no centro. Então, diante desse cenário, né, como que vocês veem, né, que as instituições estão promovendo esse engajamento do paciente, né, fazendo com que ele também se torne responsável pela saúde dele, né? Ele faz parte desse contexto, né? O que vocês têm vivenciado? O que vocês acham de soluções aí importantes para as instituições estarem adquirindo para trazer esse paciente mais perto, né, do desfecho clínico, né, para que isso no final se torne uma via única, né? Todo mundo pelo mesmo objetivo, né? Aproveitando o ensinamento do Wesley, né? Do pró, né? Do paciente. Eu acho assim, hoje tem muito mais ferramenta e eu sempre volto pro lado da ferramenta, não tem Claro. jeito, por conta para o paciente usar. Então, hoje ele tem um aplicativo, hoje ele tem o Point of Care, onde ele pode fazer a coleta de um exame para ver o seu exame, para acompanhar. Tem o wearables, como a gente já falou, tem os testes de glicemia, mas ainda depende de uma coisa que chama educação. Ele precisa aprender a usar esse ferramental, ele precisa aprender o quanto isso vai impactar na vida dele. Uhum. A minha mãe é uma senhora já idosa e ela tem os remedinhos escritos num papel dobrado em quatro coisas. E aí eu estava falando, mãe, coloca isso
um smart, a gente coloca para você, tal. E é isso que tem que saber. Então, tem uma série de produtinhos e que a instituição, quer seja atenção básica, ambulatorial, terciária, pode começar a corroborar para que este paciente se alimente desse ferramental e nos subsidie futuramente. E aí eu volto para a interoperabilidade. Sim, não exato, adianta ele ter... colocar sozinho e deixar guardado no bolso. Exato. A planilhinha da medição de glicemia ou de pressão arterial, né? O paciente vai lá, faz isso, mas isso fica com ele, né? No máximo vai para o médico ali dele, que está na assistência, mas para outros locais não vão. Quer complementar, Vanessa? Não, quando a Osmiri fala isso, a gente acaba pensando nos idosos e nos exemplos que a gente tem em casa, né? Sim. E realmente, assim, quando eu penso na minha avó, existe um cuidado com ela que hoje, quando eu tento mudar, não dá certo mais. Então, pode ser que a dose da insulina esteja a mais, mas se eu modificar, ela não vai modificar a dieta dela, enfim, dá problema. Entendi. Então, hoje em dia existem essas... o que a gente fala do empreendedorismo que está acontecendo na saúde, e aí eu puxo para a enfermagem que está em alta agora, né? É a criação dessas pequenas startups que pensam nessa dor que o paciente está tendo e traz isso como uma ação, né, para o paciente. Então, você coloca, sim, o paciente no centro de cuidado, mas você tem que entender como que é o dia a dia desse paciente, se faz sentido ou não. Então, a gente tem várias ideias, várias soluções, mas que nem sempre no dia a dia elas vão facilitar. Gera o engajamento necessário, né? E tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que é no desfecho climático, enfim, de milhares de coisas que estão acontecendo nesse momento, que trazem soluções tecnológicas, como foi a telesaúde, a teleenfermagem, a telemedicina, que fez com que a gente conseguisse chegar em lugares que era desprovido disso. Então, existem várias ideias aí que podem ser colocadas e às vezes elas não são magníficas, porque a gente fica pensando em algo tão grande e não precisa, né? É pro seu dia a dia. Pode ser mais simplificado. Interessante, porque quando às vezes a gente fala de cuidado centrado no paciente, a gente já pensa ali lá dentro do hospital, tendo que decidir se é cuidado paliativo, se não é coisas super complexas. Exatamente. E não é. O cuidado centrado no paciente é desde da prevenção. Sim, é desde na atenção primária, né? Da atenção primária. Então, é desde de um fluxo simples de medicação, de como ele vai tomar essa medicação, como que ele entende que é melhor fazer o controle. Né? Mas eu sou farmacêutica. Às vezes, numa reconciliação medicamentosa bem feita ali, na ponta. Tipo, ele usa isso, precisa prescrever isso dentro do hospital. Exato. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. E daí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o hospital. Claro. Mas no hospital é, de fato, olhar essas coisas simples e não se preocupar só com as coisas mais complexas, porque elas são difíceis de resolver. Mas olhar para coisas simples. Então, às vezes, é uma jornada de como agendar uma consulta dentro do hospital. Que dependendo da instituição, dependendo da pessoa, é dificílimo de marcar. Então, o que é que poderia melhorar? E aí tem a grande discussão sobre cuidado centrado de fato, que não é o que eu acho que vai ser mais prático para o paciente. Sim. Mas é trazer o paciente para escutar dele o que ele entende que é mais prático para ele. Então, o que a gente tem visto muitos movimentos na literatura tem trazido isso. Montar comitês comitês consultivos com pacientes. Então, você monta primeiro um comitê com os profissionais. Sim. E aí você vai entendendo os gargalos. Daí pede ajuda da tecnologia para trazer alguns dados que os pacientes responderam, de quais são os fluxos que a gente precisa se atentar melhor. E aí você depois traz o paciente. Então, você escolhe o paciente e faz uma reunião com o paciente. Você traz ele para dentro, apresenta o fluxo do hospital. Então, olha, esse é o fluxo para a gente agendar a consulta hoje. Tá ok? Aí o paciente vai dizer, não tá. O que pode melhorar? Então, é de fato trazer o paciente para a discussão. Isso é um processo que a instituição tem que ter uma certa maturidade, mas se você tem um comitê prévio com os profissionais de saúde, você já leva tudo estruturado nessa agenda com o paciente, aí de fato você traz o paciente para o centro. E em coisas um pouco mais simples. Não precisa começar decidindo se ele vai outras discussões mais complexas. Começa pelo que é um pouco mais simples, talvez, de resolver. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Às vezes o fluxo ele é tão, né? E pra gente tá bom, não, porque a gente já sabe de cor. Tá não, lá, é só ele pegar mandar esse aqui, trazer ali, pra cá, trazer pra cá e trazer pra cá. Mas pro paciente não é, às vezes. Né? Você tá falando isso, o Ministério da Saúde inventou a RNDS, o antigo Connect SUS, agora eu acho que é meu SUS Digital. Meu SUS Digital. Mudou o nome do software. Eu tava fuçando nele esses dias. E é um software muito legalzinho, que entrou com as nossas vacinas, resultados de exame
Sim, aquele. Quando teve laboratorial. Covid ali, a gente meio que era Isso. obrigatório entrar ali pra ter Entrar, o porque você certificado da vacina, Então, né? e aí me Isso. deixa triste, porque quando tinha Covid acabou, ele continua existindo e cada E eu hora não ele vai entrei aumentar. mais, eu entrei naquela época. E tem uma proposta, e eu acho que é de curto prazo, que todas as vacinas da tua bebê vão estar no meu SUS digital. Sim. Não vai ter mais a carteirinha, aquela que a gente perde, Sim, sabe? Sempre Então, perde. aquela que joga. Então vai estar lá. Só que ainda a gente não ensinou nem o profissional a consultar aquilo e nem o paciente. Então, o desfecho de uma vacina, por exemplo, ou de um atendimento com um pediatra, que poderia ser vai acabar por falta de conhecimento. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, de trocar com o paciente. Fizeram isso, ninguém perguntou para minha avózinha lá, ou para a avó da Vanessa, a senhora conseguiu usar esse aplicativo? E essa história de fazer o seu Face, tem que tirar foto que você tenta 35 vezes, né? Sim, mais Então, perto. assim, Por são cima. essas dificuldades que te distanciam de coletar informação importante para o desfecho. Exato. E tem que pensar que a população está envelhecendo, né? Então a gente tem que fazer adaptações e cada vez a gente está tendo menos filhos, né? Uma população mais velha e quais são os cuidados com essa população e como que eles vão interagir com isso? Porque a gente manda um monte de dados, um monte de informações e onde é que eles vão procurar, né? Então existe o caminho correto de onde a gente quer chegar, mas falta interoperabilidade. tudo tá aí, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante também. Quando você começa a dar muita informação, você quer troca, você quer receber de volta. Então não adianta eu coletar para o desfecho e não dar uma devolutiva para o paciente. Exato. Ele precisa ter uma devolutiva, quer seja num resultado, num sumário de alta, num resumo de atendimento, quer seja numa avaliação depois, tipo, olha, eu ensinei o senhor a fazer a ponta de dedo, o senhor fez em 70% das vezes, ou 70 vezes depois esqueceu, não tem esse feedback. Então, Perde o valor. a gente perde. Que corrobora Perde com o aquilo valor. que você falou da sua avó. Se eu falar pra minha avó que tem que mudar ali a quantidade de insulina, ela não vai. Porque ela recebeu uma orientação, às vezes, uma vez. E aí, nas outras vezes, meio que ficou, assim, por cima e não teve aquela educação continuada ali junto com o paciente para que ele se envolva, que ele entenda, né? Que ele não... Porque, querendo ou não, vira automático, né? Depois de um tempo, né? Então, tem que sempre relembrar, né? A importância de estar acompanhando, de porquê, né? Não é só um número. Precisa entender o que está acontecendo ali. Exato. E esse é o conceito, um dos conceitos de cuidado centrado no paciente. É você educar ele de uma maneira que ele consiga dar continuidade em todo o tratamento dele, seja ele qual for, desde uma insulina, uma medicação via oral. Mas é trazer ele. Qual que é o nosso problema, às vezes? Que a gente só orienta ele quando ele não vai ficar mais com a gente. Aí você dá aquela enxurrada de orientações. De informação, 3 páginas de... Depois não volta para conversar de novo com ele, ou dá algumas informações muito complexas, que ele vai ler, vai entender nada, e quando você tá saindo de alta, Ele vai você fazer vai lembrar assim, de né? quase nada. do que você falou. Techniquez, né? Techniquez, exato. Sim. E você não traz de fato ele para dentro do cuidado dele. E daí ele vai perder. A gente não vai ter a continuidade do cuidado depois. Esse momento de informação na alta é fatal, porque eu quero ir embora, gente, eu quero aprender nada. Exato. Sorry. E aí Não. falta o canal de vinculação com isso, né? Porque Exato. ele vai ter dúvida na hora que ele chegar Aí em quem ele casa. E aí procura? onde é Quem que ele vai? procura? Exatamente. Então falta Exato. esse canal aberto de vinculação. Daí entra Exato. aquilo que você falou lá do... Como é que é? Proms? Os prons, os prós, os prens. De fazer o acompanhamento pós-alta, né? Desse Exato, paciente exato. para ver. E aí entrar a navegação, né? A gente tem a navegação hoje que no COFIN foi agora, de- inclusive, é regulamentada, né? Eu É o fiquei quê? super Desculpa, feliz. não conheço. A navegação de pacientes. Navegação Então, de pacientes? Você tem um profissional de saúde, normalmente a enfermeira, Uhum. enfermeiro que acompanha, e daí você acompanha o paciente ao longo do tempo. Só que em condição específica e com contatos bem estruturados, para você garantir a continuidade do tratamento Mas aí do para paciente. todo tipo de patologia, algumas específicas? O ideal é que seja sempre específico. Então hoje, como a gente ainda não tem muita tecnologia, não tem muita interoperabilidade e não tem muito dinheiro para custear um programa com muita enfermeira, então você escolhe algumas condições mais
Para cada Específico. instituição, você vai escolher a condição que mais faz sentido ali para a instituição e acompanha esse paciente depois. Isso é muito forte hoje em atenção primária, né? Tá muito Sim. mais eu vejo estruturado, também- diabetes, E na pressão oncologia. alta. Eu ia falar isso, também. oncologia, eu vejo Na um oncologia cuidado bem também. próximo, assim, né, pros clientes. Até porque tem muita reação adversa, enfim, né, dentro do tratamento oncológico. E é caro, amiga. É caríssimo. É Caríssimo. muito dinheiro. Ele precisa Caríssimo. usar certo, né, tipo, se for... E aí a gente volta na educação. Que eu acho que é um dos principais pilares para a gente conseguir ter tudo isso. Aí dentro, assim, eu falei depois, né, eu sou farmacêutica, eu tenho colegas, né, que trabalham nessa área e fazem a dispensação, né, já tem um consultório farmacêutico para dispensação. E isso eu só vejo mais na parte de oncologia. É raro a gente conseguir ter esse modelo para outros tipos, né? Então seria muito importante ter também esse modelo que daí envolve de fato, né? O paciente entende o que está acontecendo com ele, tem um acompanhamento, né? Uma orientação ali, Exato. ponto a ponto. Gente, tem mais algum ponto que vocês querem trazer aqui para a gente discutir um pouco sobre desfechos clínicos? Interoperabilidade. Interoperabilidade, educação. Medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências, educação. Mas eu acho assim, por exemplo, a SBIS tem trabalhado muito fortemente para a gente criar modelos de informação para troca. Né? Então, acabou de fazer junto com o Ministério da Saúde para troca de receituário, né? Para não ter mais papel, mas volta na educação, volta na credibilidade, volta no impacto econômico. Então, mas eu acho que a gente não pode desistir. Sim. Então, é estudar, entender como que é isso, passar para o paciente. O paciente tem que receber doses homeopáticas de informação. Não adianta vir com balde de informações super úteis na hora de ir embora, porque na hora de ir embora, amigo, eu só quero virar para trás e me mandar. Né? E aí o que acontece muito é que vem aquelas informações no período final, Sim. quando poderíamos ter dados doses homeopáticas e colhido feedback de entendimento, porque não é tudo que eu falo que você entende. Exatamente. Muito legal essa fala, né, de deixar tudo no final e trazer doses homeopáticas. Tem alguns projetos em alguns hospitais hoje, e eu vou trazer exemplos do Brasil, porque lá fora tem exemplos sensacionais, né? Mas aqui tem alguns hospitais que começam a escolher algumas condições específicas e no momento da internação você já começa a orientação de alta. Então, se é uma cirurgia que o paciente vai fazer, que ele vai sair com uma bolsa de ostomia, você já começa a orientar ele desde o momento em que ele chega. Porque daí você vai em doses homeopáticas. Quando ele sai, assustar, né? ele vai tirar dúvidas na alta. Ele não vai receber informação, ele vai tirar dúvida do que ficou em dúvida com ele. E você colocar quem são as pessoas que vão estar próximas com ele, isso é muito importante também. Trazer os familiares para perto. Porque às vezes a gente, dentro do hospital, dependendo do momento, você fala, o familiar só vai me atrapalhar, né? E mudar isso e trazer ele para perto. E essa dose homeopática de educação ao longo da internação, você colocar pro paciente e pro familiar. Eu trabalhei numa instituição que tinha um projeto muito legal, que o paciente, quando internava, ele colocava quais eram os cuidadores principais que ficariam com ele, paciente oncológico. Então, tinha muito paciente com sonda, cabeça e pescoço, né, ostomias, sondas, de catéteres diversos. E aí ele colocava quem eram os cuidadores principais e você levava os cuidadores para uma salinha de alta. E era um hospital do SUS, tá? Porque a gente começa a falar, parece que é um hospital privado, né? Não, era um hospital do SUS, 100% SUS. E aí educava os familiares durante o período de internação ou durante a infusão de quimioterapia, de como ele poderia ajudar o paciente a se cuidar e dar continuidade no cuidado. E a gente fazia isso com o paciente beira-leito, mas o acompanhante também ia estudar o que ele ia ter que fazer. Ele mexia nas ostomias, mexia nos catéteres. Isso é trazer o cuidado centrado no paciente e colocar em doses homeopáticas e não regurgitar tudo de uma vez só. Existe essa adaptação das tecnologias que a gente faz hoje em dia, né? E a gente nem falou de inteligência artificial aqui, mas falando de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu trabalho com uma ferramenta onde a gente tenta trazer informação para o paciente, onde uma criança a partir de 12 anos entenda o que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente vê o médico falando sobre o paciente, apenas sobre a doença, como se fosse uma coisa, né? E esquece de trazer o paciente para essa demanda. Então, assim, o paciente tem que estar incluso dentro disso, os profissionais, a família tem que estar dentro disso, porque eles vão continuar o cuidado desse paciente lá, e a gente tem que trazer a tecnologia embasada cientificamente como suporte
para o que vai acontecer com o paciente e para o profissional. Uhum. Trazer sempre essa né? Hoje a gente não fala mais só o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, né? A gente fala do cuidado multiprofissional para todo mundo estar falando a mesma língua Sim. e entregar a mesma mensagem para o paciente. Exato. Então, é algo que a gente tem. Eu acho que é um Falado desafio também, né? Porque a gente quer que os profissionais eles tenham as terminologias padronizadas, mas ao mesmo tempo, se eles utilizam dessas terminologias padronizadas para o paciente, o paciente não vai entender nada, né? Coisa básica, tipo cefaleia. Eu entendo o que é cefaleia. O paciente vai entender o que é cefaleia. Mas É dor de cabeça, entendeu? Aí é que tá. O bom recurso terminológico, Aham. Não tem eu não dúvida, quero saber o código e nem tão pouco esse nome, ele tem sinonímias. Então eu posso usar dor de cabeça, eu posso usar Perfeito. a palavra local, Que tem que entender. porque o vai que é. entender. Agora, a gente falou, né, doses homeopáticas, isso tudo tem que ter registro em prontuário. Exato. Prontuário eletrônico de preferência, mas se tiver do papel, bota no papel. Por quê? Porque tem que ter continuidade de assistência. Não adianta eu ensinar a mexer numa bolsa de ostomia de manhã e a minha coleguinha da tarde ensinar a mesma coisa à noite e a outra também, e todo mundo ensinar só aquilo e esquecer depois de um complemento. Então, assim, esse negócio de compartilhar o que você fez é importante. Sim. E a padronização do cuidado. Exato. Né? Todo mundo ensina da mesma maneira. Você Porque imaginou? não adianta minha coleguinha da noite ensinar de um jeito e eu de outro, porque o Exato. paciente não Vai vai casar confiar. confusão, vai casar confusão. Vai piorar. Mas assim, você trouxe uma fala ali falando que, né, que fora a gente tem vários exemplos bons, enfim. Mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns fora, internacional. Então eu fui para a Austrália, por exemplo. E a gente foi lá para implantar um sistema. E a gente acha, nossa, Austrália vai ser top. Não, Gente, nem sempre. E eu acabei por uma coincidência do destino virando paciente, que eu passei mal lá e fui internada. Lógico, né? Óbvio. E aí, gente, no quarto tinha carpê. Carpê. Eu ficava pensando, gente, se eu sangrar aqui, Mas nos Estados como é Unidos que eles vão tem limpar carpete. esse chão? Começa por aí, sujo. Então, assim, a gente, às vezes... É outra história. Mas Mas Não, é não que dá dá pra uma sujo, sensação mas dá de a sujeira. Eu, é. eu De como pó brasileira, dá uma acumulado. sensação de sujeira, né? Brasileira é bem mais limpinho. De pó acumulado. Então, assim, às vezes a gente desmerece, né? Claro que, em contrapartida, lá na Austrália, eles tinham um sistema muito integrado, né? De interoperabilidade que você fala, né? Todo o sistema, assim, era obrigatório cada software fazer a troca de informação com o governo. Então, tudo que é desfecho, né? Sumário de alta, prescrição, taranã, tem que enviar lá para o governo disparar para o médico do paciente para poder fazer toda essa troca de informação. ai, sonho meu. Sonho né? meu. Mas em contrapartida tinha carpelo. Você entendeu? Ah, sim. Eu acho que Mas tem vai várias. ter o balanço. Vai ter o balanço. Então tem muita coisa que. Outra coisa, eu como farmacêutica fiquei chocada. Lá eles fazem a dispensação da caixa inteira do medicamento. Então, por exemplo, você tem sim. Provalfil e você precisa tomar anticoagulante. Toma aqui sua caixinha de varfarina. Beleza, vai ser um uso contínuo. Mas se for algo específico, que eu vou usar só por um tempo determinado, e tiver 30 comprimidos, o paciente vai com 30 comprimidos. Então, ele pode tomar errado a medicação. E eles orientam a não devolver para o hospital, joga fora. Então, olha a perda de recurso também. Então, assim, é muito louco. Tem Pode, né? muitas Quem coisas. pode. Que pode. Mas a gente agora, os hospitais de excelência do PROAD estão trabalhando Trabalho com o super. IPS, que é o sumário do internacional do paciente. Que existe um projeto da Organização Mundial de Saúde de terem alguns dados básicos para trocar entre os países. Então, quando você for lá e passar mal na Austrália, vai ter um resumo de atendimento teu Lá, Que lá legal. do que aconteceu aqui no Brasil. sim. E quando você voltar de lá, também vai ser complementado. Então, é um projeto super É um projeto interessante que o Sírio-Libanês, como PROAD, Uhum. está fazendo junto com o Ministério da Saúde e que acho que em breve vai ter, se vocês quiserem mais informações, agora minha propaganda, vai ter no Congresso Brasileiro de Informática em Saúde em Belo Horizonte, que a SBIS vai promover. Que Vai se legal. falar muito Legal. sobre interoperabilidade e vai se falar com certeza sobre IPS. Uhum. Porque eu acho que é bem interessante, Super. porque Sim,
Aqui não precisa ir nem para a Austrália. Se você Exato. sair daqui e for para Bahia e passar mal na Argentina. Bahia, ninguém sabe nada de Exato. A você. gente não tem. Não é, tem essa Não troca. tem. É importante. Então tá, gente. Muito Chegamos ao fim da nossa discussão. Gostei bastante. O que vocês Legal. acharam? Eu adorei, Bem muito bom. interessante. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Obrigada, Osmírio. Obrigada, Vanessa, Wesley, né, por essa oportunidade. Foi um prazer tê-los aqui. Espero que tenha sido uma troca aqui construtiva também para vocês, né? Foi bem interessante. E para quem está nos escutando, tem o QR Code aí fora com as informações das próximas conversas. A Pixion está muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez, poder ter esse momento, esse espaço para trazer essas autoridades aqui, para trazer cada vez mais peso e, né, discussão sobre o que a gente pode estar fazendo aí dentro das instituições de saúde. Obrigada, Muito bom. gente. Obrigada Obrigada. pelo convite. Muito obrigado Foi pelo maravilhoso. convite. Vocês estão seguindo já a Pixion no LinkedIn? Com certeza. Ah, então tá bom. Sim. Já comentei você lá, Curte Camila. lá, Já sou maravilhosa. Foi um prazer, gente. Prazer Obrigada. foi Prazer, lá. obrigado, Obrigada. gente. Tchau. Tchau, Tchau, tchau.